Olá, meus amados, a paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês grandemente. Eu quero falar hoje de uma passagem de Paulo, né? Está no livro de 1 Coríntios, onde Paulo fala, né, de como que nós devemos levar o evangelho de Cristo, né? Aquilo que Deus, sabe, já predestinou na nossa vida, que nós venhamos fazer sobre essa terra, né? Então, assim, com a passagem de Jesus, né? Jesus também disse: ide e pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho da salvação. Então, a mensagem de hoje está no livro de 1 Coríntios, mas também o Paulo fala que nós devemos pregar o evangelho, mas também nós temos que viver o evangelho. Então, é como se eu viesse aqui falar do evangelho que salva, que cura, que liberta, mas que eu também tenho que vivenciar. Amém? Eu só não posso falar, mas também viver. Amém? Então, está no livro de 1 Coríntios. Eu vou ler 3 versículos, tá bom? No capítulo 9, o versículo 14, o 16, depois eu acho que o 29 aqui do outro lado, tá? Para finalizar. 27, perdão. Então, olha só. Aqui no capítulo 9, versículo 14, Paulo fala assim, ó: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Amém? Então nós temos que pregar e viver o verdadeiro evangelho. Amém? Porque se eu só vir aqui falar para você fazer, é a mesma coisa que eu falasse: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Amém? Então, para eu pregar, você tem que ver Deus, Jesus e o Espírito Santo agir em mim. Amém? Eu tenho que viver uma verdade no qual eu faço parte. Amém? Aí no 16 fala assim, ó: porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, a partir do momento que eu vivencio esse verdadeiro evangelho no qual eu acredito, né? Então eu tenho que pôr em obrigação anunciar. Porque foi essa mensagem que Jesus nos disse. E de pregar o verdadeiro evangelho. Amém? Então nós temos que viver desse jeito. Sabe? De uma verdade, sabe? É uma verdade entre eu e Deus. Amém? Porque nós podemos enganar os outros. Nós podemos. Porque a gente pode chegar, falar do evangelho, a pessoa que está do outro lado acreditar naquilo que eu estou falando, mas eu mesma não estou vivenciando. Eu engano os outros, mas a Deus eu não engano. Ao Espírito Santo eu não engano, porque o Espírito Santo habita em mim, né? Então ele sonda o meu coração, ele sabe exatamente a realidade em que eu vivo com Deus. Amém? E aqui no 27 ele fala assim, ó: antes subjugo o meu corpo, eu o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesma não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, quando ele fala, eu antes subjugo o meu corpo, era para que eu não caia em pecados, para que eu não fique de fora. Do mesmo jeito que eu vou, prego um evangelho, eu também tenho que fazer parte. Porque se eu pregar e não vivenciar, eu fico de fora. Eu não quero ser reprovado. Amém? Eu não quero chegar para você e dizer para você também, apoiar o teu erro. Se eu ver que você está no erro, eu apoiar o teu erro sabendo que você não vai se salvar. Porque o teu propósito não é essa terra. O teu propósito é estar com Deus naquele grande dia. Amém? Então não tem como eu chegar para você e dizer para você: olha, você está certo. Você está vivendo. Eu estou vendo que tu está errado e vou dizer para você: você está certo. Você está vivendo um verdadeiro evangelho. Nossa, ó, parabéns. E você não está. Cabe a mim também dizer para você: olha, na palavra do Senhor, isso que você está fazendo é errado. Cada um vive como quer, é o livre-arbítrio. Amém? Cada um vive como quer. Mas a obediência nos leva à salvação. Viver a palavra de Deus é uma obediência, no qual eu não quero ser reprovada naquele grande dia. Eu tenho o direito de chegar para você e dizer para você: olha, viva o evangelho desse jeito. Mas, se porventura você quiser fazer a tua vontade, antes eu te alertei de viver a verdade.
A verdade que me é imposta, do mesmo jeito que me é imposta, eu falo para você. Claro que você tem o seu livre-arbítrio, como eu já falei. Amém? Mas eu falo do evangelho para você. Me policio do pecado, vivencio a verdade de Deus para que eu não seja reprovada. Amém? E eu não quero que você seja reprovada em nome de Jesus. Porque a partir do momento que Deus me escolheu, me chamou para viver uma verdade dele, a primeira coisa que Deus colocou na minha vida foi amar o próximo. E eu não posso, de maneira nenhuma, dizer para você que você está vivendo no erro, mas naquele grande dia você vai ser reprovado, porque você aceitou viver enganos que o inimigo ele lança sobre a tua vida. A maior armadilha hoje em dia do inimigo é enganar as pessoas. Amém? Saia fora do erro, para que naquele grande dia você venha estar face a face com Jesus Cristo, face a face com Deus. Jesus, ele deu a vida dele por nós, pelos nossos pecados. Cabe a nós nos policiar diante de uma verdade que está em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe você grandemente. Que haja multiplicações de coisas boas vindas dos céus para a tua vida, em nome de Jesus. E se há algo ainda que está atrapalhando você de viver uma verdade, sabe? Que Deus venha lhe mostrar, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe mais uma vez, que Ele venha cuidar de você, dos seus planos, segundo a vontade de Deus. Amém? Que tudo que há de bom, que Deus tiver que te entregar, venha acontecer. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.